Olá pessoal, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Vivian e faz 4 anos que eu decidi deixar tudo pra trás no Brasil e começar a minha jornada ao Canadá. Nesse canal eu falo um pouco sobre imigração, sobre estudo, sobre como encontrar o seu trabalho aqui no Canadá. Então se você quer saber mais sobre o Canadá, como montar o seu plano e começando do zero, não deixa de se inscrever no meu canal. Hoje eu resolvi trazer aqui umas perguntinhas que vocês fizeram muito sobre visto de turista. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, eu tenho aqui no meu canal passo a passo de como você tirar o seu visto de turista, seja ele um visto individual, se você esteja tirando em família. E eu reuni todas essas perguntinhas que vocês mais fizeram e eu vou tentar esclarecer aqui um pouco das dúvidas que vocês traduzir os documentos. Como a gente está fazendo uma aplicação online, eu tentei buscar a informação na internet, eu não consegui achar 100% respostas. Mas o que o site do governo diz é que no visto de turista, todos os documentos precisam ser traduzidos. Vivian, eu preciso traduzir a tradução juramentada os meus documentos? Se for cartas, na verdade, você não precisa, você pode só usar o Google, por exemplo, e traduzir e tá de boa. Mas se, por exemplo, forem documentos oficiais, tipo um diploma de faculdade, ou tipo uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, eu recomendaria você fazer a tradução juramentada. Outra coisa, alguns de vocês vieram me falar, Vivian, eu falei com fulano de tal, muita gente fala que não precisa traduzir. É o seguinte, se você faz ela pessoalmente, existem os centros no Brasil que eles são autorizados pelo consulado, como se fosse um consulado, na verdade eles não são consulado, são organismos privados autorizados pelo governo do Canadá a emitir vistos. E nesses centros, eles estão no Brasil, então eles falam português. Eu acho, tá? Como eu não consegui encontrar essa informação no site do governo, eu dei uma lida em alguns blogs e é isso aqui que eu entendi. Se você tá aplicando em papel, você vai lá no site desses centros, imprime a aplicação, você vai preencher tudo tal, e se você for aplicar presencialmente, você, teoricamente, não precisa traduzir os documentos, porque você está aplicando no Brasil. Mas se você está aplicando online, eu não sei aonde a sua aplicação ela é processada, entendeu? Então, você pode estar aplicando online, eu não sei se seu documento ele está indo para algum consulado do Canadá, ou se ele está indo diretamente aqui para o Canadá. Então, infelizmente, eu não posso virar para vocês e falarem assim, ó, não precisa traduzir nada. Ou ao contrário, ó, você precisa traduzir tudo. O que eu posso dizer é que você pode tentar não traduzir nada, porém, se o que acontecer for esses documentos virem para o Canadá, aí eles não vão entender e o seu processo vai ser negado. E eu também não posso falar, traduz tudo, porque se for pro Brasil, você vai estar gastando, né, dinheiro, a não ser que você traduza ali no Google. E se você não tem, talvez, eu acho, se fosse eu, o que eu fiz nas aplicações que eu ajudei, eu fiz as cartas diretamente em inglês, e a única coisa que eu traduzi juramentada foi a certidão de casamento dos meus pais. Então, todos os outros tipos de carta, extratos bancários, você não precisa traduzir. Diploma, eu acredito que você só precisa traduzir o diploma se você estiver aplicando para um visto de estudante, porque caso contrário, isso não é relevante, entendeu? Para o governo. Você só tá mostrando ali que você... Mas assim, eu não posso te dar uma certeza 100%, infelizmente. O que eu achei, tem uma consultora de imigração aqui que eu sigo, e aí ela escreveu um blog. Ela disse assim, você está aplicando para um visto de turismo, estudos, trabalho aqui no Brasil, enviando para o consulado do Brasil, tudo que você enviar pode ser em português, não há necessidade de fazer a tradução de nenhum documento deles. Caso, por exemplo, você esteja aplicando para o visto em outro país, o seu processo precisará ser traduzido para o inglês. Aí tá a questão, os VACs, né, que são os centros que você faz a biometria, por exemplo, eles são no Brasil. Mas se você aplica online, eu não sei para onde a sua aplicação vai ser processada. Se ela vai ser processada dentro do Brasil ou se vai ser processada fora do Brasil. Se você descobrir, deixa aqui nos comentários e me fala.
Mas descobrindo essa chave aí, você consegue saber. Por via das dúvidas, se você tem que traduzir 2 documentos, traduza os 2 documentos. O resto você pode fazer usando o Google Tradutor mesmo, por exemplo. Segunda perguntinha, Vivian, onde eu insiro os documentos que são extras? Por exemplo, você quer comprovar vínculos, você tá colocando aí a escritura da tua casa, um documento que mostra que você tem a propriedade de um carro. Você pode colocar todos esses documentos no Client Information da sua sessão. E aí, para o oficial, quando o oficial abrir aquela sessãozinha lá, ele vai ver todos esses documentos jogados e ele vai ficar sem entender nada. Tenta fazer uma capinha só explicando, senhor oficial, esses documentos que você vai ver a seguir estão aqui para comprovar os meus vínculos com o Brasil. Você quer comprovar a renda, né, que você tem, né, o dinheiro financeiro. Tudo que for de financeiro, você pode colocar tudo junto e vai colocar no item de financeiro. Mesmo que são documentos extras, você não vai colocar no Client Information, porque está atrelado a um item que está pedindo. Então, nesse caso, você colocaria ali na parte financeira. Terceira perguntinha, Vivian, eu aplico com ou sem o meu cônjuge? E aí a gente vai para a pergunta, o seu cônjuge é que tipo de cônjuge? Se você for casado, assinando o papel no civil, você aplica junto. Agora, Vivian, eu sou só junto. A gente mora junto, faz 50 anos, mas não tá assinado. Eu sei que existe aqui no Canadá, se você tá aqui, você consegue preencher um formulário de união estável. Eu não sei como é aí no Brasil. Por via das dúvidas, eu faria separado. Vivian, eu namoro, moro junto, não. Você não é casado, aplica separado. A não ser que você dê uma pesquisadinha aí a mais e veja sobre união estável. Ah, estou em uma união estável, como aplicar para o visto canadense, porque eu sei que se você está aplicando daqui de dentro do Canadá para o visto, você tem essa opção, mas já não sei como é a lei do Brasil para a união estável. Perguntinha número 4, as reservas e o hotel. No formulário 52 e 57 tem uma perguntinha que fala para você colocar as datas que você vai voltar e também para você falar onde que você vai ficar. Eu sei que a maioria das vezes, né, eu acho que acontece com 95% das pessoas, é que você ainda não tem essa informação. Pô, você nem teve seu visto aprovado, você vai lá comprar a passagem, você vai lá e vai agendar o hotel. Então, o que acontece aqui? Você não precisa falar exatamente o que vai acontecer, mas o que você pretende fazer. Então, por exemplo, eu pretendo ficar no Airbnb, ou eu pretendo ficar no Ibis. Por exemplo, aqui não tem Ibis, mas foi um exemplo. E eu pretendo ir do dia 1 ao dia 10 de julho. Vocês vão colocar datas e lugares que vocês pretendem vir e ficar aqui. E aí, o que vai acontecer? Na sua carta de intenção, você vai deixar isso especificado lá. Eu, fulano de tal, estou indo para o Canadá, pretendo ir dos dias X ao Y e vou ficar. Pretendo ficar neste determinado lugar. Perguntinha 5, Vivian, tem algum tipo de entrevista presencial? Não tem entrevista nenhuma. Você vai aplicar online, aplicou online, você vai fazer a biometria. Biometria, você vai basicamente chegar lá, entrar, fazer a biometria e sair, acabou. Perguntinha número 6, Vivian, depois que o visto é aprovado, por quanto tempo ele é válido? Ele tem uma validade de 10 anos, então você pode ir para o Canadá aí pelos próximos 10 anos. Porém, você só pode ficar dentro do Canadá por 6 meses. Então, se você vir ficar 6 meses, você vai ter que sair. E aí, se você quiser voltar, você vai ter que esperar, né, um pouco do lado de fora do Canadá e voltar. Perguntinha número 7, Vivian. Se eu não tenho uma carta visita, eu posso dizer que vou visitar a casa de um amigo? Esse negócio de carta visita e de visitar amigo já até mudaria o tipo de visto que você vai fazer, porque você vê quando você tá lá preenchendo o seu visto, você fala visitar uma família ou um conhecido. Você não assinalou esse. Então, eu recomendo você nem citar que você tá indo visitar amigo, mesmo se você estiver indo. Seu visto aqui, ele é de turista. Outra coisa, você consegue uma carta convite, ela funcionaria ok. Porém, essa pessoa que está te escrevendo a carta, ela não pode ser um estudante internacional. Ela precisa ser uma pessoa que já tenha cidadania canadense ou que já tenha a residência canadense aqui do Canadá, claro. Perguntinha número 8. Vivian, aceita cartão de débito? Eu consigo pagar com cartão de débito?
O site, ele diz que você pode pagar com cartão de crédito ou cartão de débito. A única coisa que eu recomendo para vocês é avisar o banco de vocês antes de vocês tentarem fazer o pagamento, porque o banco vai ver lá que é uma transação internacional, ele vai bloquear, você não vai conseguir fazer o pagamento. Vivian, tá dando erro para eu fazer a parte do pagamento. Gente, se estiver dando erro em qualquer parte do seu processo, alguma coisa não tá funcionando. Então, por exemplo, teve gente que veio falar comigo, Vivian, eu não tô conseguindo subir o formulário 5257. Você tem que ter apertado o botão validar no seu formulário 5257, senão ele não vai nem deixar você subir ele pro site. Vivian, eu paguei aqui, mas deu uma tela branca, não sei o que tá acontecendo. Tenta entrar no modo incognito no seu navegador. Às vezes, se você tem algum plugin no seu navegador, ou às vezes é um bug mesmo, tá dando interferência com o site do governo. Então, o que é o incognito? É o modo privado. Você aperta Ctrl, Shift e o N, e aí vai abrir uma tela preta. Aí você entra no site do governo, loga e vê se deu certo depois de você fazer isso. Perguntinha número 9. Vivian, eu fiquei com uma dúvida. Em relação ao visto americano, pode ser de trânsito ou tem que ser de turista? Eu não tenho a certeza 100%, mas o que eu acredito é que não pode ser o trânsito, porque o visto de trânsito para os Estados Unidos você vai fazer uma viagem, ele vai ser válido por um pequeno período de tempo. Depois disso ele vai vencer. Última perguntinha, Vivian, os formulários precisam de assinaturas manuais? O formulário principal 5257, ele tem um campo lá embaixo onde você consegue digitar eletronicamente a tua assinatura, então o seu nome completo. Depois disso, não esquece de clicar no botão validar. Porém, os outros formulários, eles não deixam você assinar na parte de assinatura. Então, você precisa imprimir. Eu tô falando que você precisa imprimir porque eu não consegui assinar digitalmente. Não foi que nem o formulário 5257 que você vai lá embaixo e consegue digitar. Se você consegue digitar, eu acho que tá ok, por causa que quando você termina a sua aplicação, lá embaixo vai aparecer um aviso falando: eu certifico de todas as informações que eu coloquei aqui, elas são verdadeiras e foi feitas por mim, nananana. Então, você está certificando, aí ali no final você também assina eletronicamente. Então, se você conseguiu assinar o seu formulário, ele habilitou para você, mas por algum motivo ele não habilitou para mim. Então, por isso que eu imprimi, a gente assinou à mão. Agora a perguntinha bônus que vocês não estavam esperando, mas eu tenho certeza que também é dúvida de vocês, para muitos de vocês, na verdade. Então, perguntinha, Vivian, o meu pai, por exemplo, vai pagar e vai bancar toda a minha viagem. Então, quando você coloca que outra pessoa vai estar sponsorando, né, pagando a sua viagem, bancando a sua viagem, vai abrir dois campos diferentes para você. Um vai ser o Proof of Financial Resource of Supporter. Então, este daqui é sobre... você tem que comprovar que a pessoa que está bancando tem os meios de te bancar. E depois, Proof of Means of Financial Support. Nesta outra parte, você vai falar, você falando que você tem um meio de pagar a viagem. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui é que nessa parte 1, né, do Proof of Financial Resource of Supporter, você coloca os dados, por exemplo, se é o seu pai que está te bancando, você vai colocar uma carta do empregador do seu pai, você vai colocar os extratos bancários do seu pai, e talvez você pode até colocar uma cartinha do seu pai falando que ele vai bancar a sua filha ou o seu filho. Ele escrevendo, tá? Mesmo que a sua aplicação é ele que tem que estar fazendo. A impressão aqui é tudo sobre ele. Já o Proof of Financial Means of Support, o que eu faria? Eu nunca fiz uma aplicação assim, né? Mas o que eu faria se fosse meu caso, eu pegaria tudo que eu coloquei na seção 1, né? Proof of Financial Resource of Supporter. Colocaria na 2, só que ainda como primeiro, eu adicionaria uma cartinha minha, aplicante, falando, explicando pro oficial, ó, eu, fulano de tal, vou ser bancada pelo ciclano. Isso. E talvez seja interessante também você mostrar o vínculo que você tem com essa pessoa. Talvez, né? Se for, por exemplo, seu pai, você não precisa nem colocar a sua certidão de nascimento, porque no seu passaporte tem já a filiação. Então, coloca lá a foto do seu passaporte, que você também não vai precisar traduzir.
Espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais vocês. Eu sei que foi um pouco confuso, também é confuso pra mim. Assim como vocês, eu tô aprendendo um pouquinho mais todo dia. Se ficou alguma dúvida ainda no ar que eu não respondi aqui, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E aí, se juntar muitas perguntas novamente, eu faço uma parte 2 de respondendo suas perguntas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, não deixe de se inscrever. Toda semana tem um vídeo novo. Não deixe também de deixar o seu like. Beijo, tchau, tchau!